Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Não sei o horário que você está, mas que Deus abençoe você. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 1, de 4 a 8. Jeremias 1, de 4 a 8. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que do seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do seu nascimento, eu já havia te consagrado. E havia designado profeta das nações. Eu respondi: Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou apenas uma criança. Replicou-lhe o Senhor: Não lhe digas apenas sou uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu enviar. E aí eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque eu estou contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Irmãos, Deus no começo dessa palavra, ele já chega para Jeremias e diz: olha, antes mesmo de você nascer, eu já tinha sonhado com você. Eu já sabia, eu já tinha te escolhido e já tinha te ordenado profeta das nações. Ou seja, Deus tem planos para nós antes mesmo de nós nascermos, irmãos. Deus sabe. E por que às vezes a gente diz não aos planos de Deus? Deus já sabia que eu era um pregador antes mesmo de eu nascer. Deus já tinha planos para esse homem, esse pobre homem aqui. E veja, o Senhor preparou Jeremias antes mesmo de nascer. Mas Jeremias, com medo, disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Ao contrário de Maria, que também era uma criança, né? Quando o anjo se apresentou a ela, ave cheia de graça. E ela se perturbou, a palavra disse, ela se perturbou. Depois ela continuou se perturbando quando ela disse: como que isso vai acontecer? Eu não conheço o homem. Mas ela disse no final: eis aqui a serva do Senhor. Faça assim em mim, segundo a tua palavra. Jeremias não, ele ficou: meu Deus, eu sou uma criança. Ele mesmo não acreditava na capacidade dele. Assim como eu também não acreditava quando eu era uma criança. Mas Deus capacitou. Deus enviou Jeremias. Assim também fez com cada um de nós. Ele falou: olha, não se preocupa. No momento certo, você vai onde eu vou te mandar e você vai falar aquilo que eu te mandar falar. Eu preciso da sua obediência. Eu preciso que você vá e fale aquilo que precisa ser falado. Irmãos, esse é o chamado de Deus para nós. Deus tem um chamado para você. Antes mesmo de nascer, Deus tinha um chamado para você. Nós não nascemos só para povoar a terra, fazer número, para trabalhar e passar raiva, reclamar do salário. Não. Deus tem algo muito maior, muito mais grandioso para você. Assim como teve para Jeremias, assim como tem para mim, como assim tem para todos. Deus tem um plano. Deus tem, sim, um caminho para que nós possamos trilhar. Ele nos coloca nesse caminho. Nós precisamos dizer: sim, Senhor, eu aceito. Coloca-me no seu caminho e eu vou. Irmãos, esse é o chamado de Deus. Você precisa acreditar que tem esse chamado. Você precisa acreditar: sim, Deus me chamou. De repente você ainda não descobriu o seu chamado. Mas é aquelas pessoas que descobriram o chamado, como é o caso do parábola dos talentos. Um que recebeu um talento, um que recebeu 2, outro recebeu 5. Irmãos, o número tanto importa. Poderia ser o de 5, que poderia ter enterrado o talento, e o de 1 pudesse ter produzido mais. Só que, como o Senhor diz aqui, que ele deu talento de 5 para um, de 2 para outro, e de 1 para outro, porque ele conhecia a capacidade de cada um. Ele sabia que aquele que tinha só um talento
e era preguiçoso. E Deus fala, você foi fiel no pouco. Você não foi fiel no pouco. O que teve 5, você foi fiel no pouco, eu vou te confiar muito. E assim é o chamado de Deus. Deus às vezes pode te dar 5 talentos, 10, 1, 2. Não importa o quanto Deus te dá. O importante é que você faça frutificar. Porque quando o Senhor dá os talentos aos empregados e viaja, quando ele volta e pede que eles prestam conta daquilo que o Senhor colocou na mão deles. Isso significa o juízo final, onde Deus vai pedir contas de nós. Eu te coloquei naquela terra, o que você fez? Diretamente a Jeremias, Deus já. Quando Jeremias fala, eu sou uma criança, mas ali Deus já falava no coração dele. Eu vou te mandar onde você vai falar. Antes mesmo de nascer, eu já tinha te ordenado profeta das nações. Mas eu não sei falar, Senhor. Eu sou incapaz. Eu sou uma criança. Irmãos, está aí um grande segredo que nós precisamos descobrir os nossos talentos. Talvez você não tenha descoberto o seu ainda. Nunca, ele falou, eu não sei falar, eu sou uma criança. Nunca confie na sua carne, no seu eu. Se você vai trabalhar para Deus, Deus vai te dar as condições. Deus, assim como você vai num trabalho, o pessoal te dá, é obrigado a te dar os EPIs, o uniforme que você vai trabalhar. Assim também, o Senhor ele nos dá as ferramentas que nós temos que trabalhar na evangelização. E uma delas é o seu carisma, o seu dom, o seu ministério. Então, não diga ao Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Diga como Maria, eis aqui escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se achava indigna, ela se achava incompetente para aquilo. Um anjo apareceu para ela. Mas ela não teve medo. Ela falou, eu sou a escrava, eu sou a serva. Age em mim. Faça em mim. Jeremias, não, eu sou uma criança. Jeremias, ele depositou a confiança nele. Com baixa estima. Com baixa autoestima, né? Eu não sei falar, eu sou uma criança. Nem autoestima ele tinha. Eu digo para vocês, irmãos, todo dom que eu tenho, de pregar, de orar, de tocar, tudo é Deus que me abastece, é Deus que me dá, é Deus que fala. Eu posso até falar sem Deus. Eu posso até pregar e Deus me abandonar. Isso pode acontecer. Mas não vai ter a unção que Deus coloca na minha boca quando eu peço para Ele, Senhor, vem que eu preciso de Ti. Eu preciso pregar, eu preciso da sua unção, eu preciso. Esse era grande. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer pregações, eu vou contar um segredo para vocês quando eu vou preparar minha pregação. Eu falo, quando eu tenho a missão, Senhor, me dá os olhos daquele povo, me faz enxergar a realidade daquele povo. Me diga o que aquele povo precisa, Senhor. Eu chego cedo, geralmente, nas minhas pregações, para me encaminhar no meio do povo, sentir o cheiro do povo. Isso ajuda na minha pregação. Estar conectado com aquilo que Deus quer que eu pregue. Assim, hoje é uma pregação, acaba se tornando uma formação de pregadores, né? Mas é uma grande realidade. Eu estou para mim fazendo a pregação, aonde Deus chama, não só Jeremias. Lá na praia ele chegou, Pedro, larga tuas redes, vem, segue-me que eu te farei pescador de homens. Lá na coletoria de impostos, Jesus chamou Mateus e ele largou a banca lá de impostos e seguiu Jesus. Um dia você foi chamado para Deus, você seguiu Jesus. Mas talvez você seguiu e ficou sentado no banco. Um dia que impuseram as mãos sobre você, oraram sobre você, profetizaram de você, você recebeu o Espírito Santo, mas você não frutificou isso, você continuou sentado.
talvez com medo, ou às vezes até o próprio o lugar que você está é centralizador. Mas se isso acontecer, Deus vai te tirar desse lugar e vai colocar onde Ele quer. Para que você tenha o trabalho, que você consiga exercer o teu ministério. E o ministério não é só pregar, não é só fazer oração. Tem ministério da acolhida, aquela pessoa que fica na porta dando paz de Jesus para as pessoas. Um sorriso. Que bom que você veio. Que Deus te abençoe sempre. Que Deus esteja contigo. Tem aquela pessoa que tem o dom de enfeitar, de colocar a toalha na mesa, de colocar as flores. Isso é um dom que Deus nos dá. Tem aquele que é o dom de aconselhamento, que ouve você e te dá conselhos. Tem. Tem vários dons. Como diz a palavra, muitos são os dons, mas um só é o Espírito. E Ele distribui conforme a vontade dEle. Então, que nós abramos o nosso coração. Estejamos próximos de entender isso, o chamado de Deus. Deus tem um chamado para você. Deus quer você caminhando. Deus quer você à frente do seu ministério. Deus quer mudar a realidade da sua vida. Diga sim a Deus. Deixa Deus cuidar do seu ministério, das suas coisas. E assim, podemos ver. Depois a gente vê como Deus agiu em Jeremias. Mas foi preciso o chamado. Talvez o seu chamado seja essa pregação, Deus falando diretamente com você. Você bater no peito e falar assim, eu preciso. Não é? Então vá, faça a obra de Deus. Porque Deus espera, Deus conta com você. O reino de Deus precisa. De acordo com o nosso sim, como foi o sim de Maria, de acordo com o nosso sim, é também a nossa salvação, é também. O mundo tem, cada vez mais está precisando ouvir a palavra de Deus. Que nós tenhamos no coração esse desejo, essa vontade de levar Deus aos corações. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oração e pregação. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.